35 semanas de gestação. Sim, gente, eu estou na reta final da minha gravidez. E eu posso dizer a vocês que é uma mistura de muitas coisas. Primeiramente, né? Gratidão. Eu sou muito grata a Deus por ter chegado até aqui e por Ele estar acalmando o meu coração. Por quê? Eu sempre pensava que quando eu estivesse grávida, eu ia viver muito nervosa, muito ansiosa, preocupada com tudo. Mas eu vejo que Deus guardou o meu coração. Não tô dizendo a vocês que eu não tenho momentos de ansiedade, porque sim, eu tenho. E quando eu paro pra pensar muito sobre a minha gestação e o quão perto está do parto, eu confesso a vocês que eu fico um pouco ansiosa sim. Porém, eu acredito que Deus me preparou desde o comecinho da gestação para que hoje em dia eu possa me sentir mais confortável com a ideia de tudo ser novo pra mim. Eu sonhei, né, que eu teria um bebê. Eu sonhei que teria um menino. E de fato, é um menino. O meu filho será chamado Levi Lameck. E eu acredito que o fato de eu ter tido esse sonho antes de engravidar é como se fosse uma confirmação de Deus de que eu ficasse calma, de que tá tudo no controle dele e de que ele sabe o que vai acontecer no futuro, que vai dar tudo certo. Então, o fato de eu ter sonhado, né, que teria um menino, um bebezinho, né, eu lembro exatamente como foi o sonho antes de engravidar, fez com que, de fato, eu acalmasse mais os meus nervos, né? E assim, eu posso dizer que mudou algumas coisas, claro, do começo da gestação. Eu fiz um vídeo aqui falando a respeito do primeiro trimestre. E hoje em dia teve muitas mudanças, né? Claro, mudanças não só fisiológicas, mas de mentalidade também. Eu percebi no vídeo que eu fiz de primeiro trimestre o quanto meu rosto estava bem afiladinho, né? Eu ganhei muito peso nessa gestação. Isso foi algo que me assustou um pouco, porque eu estou pesando 74,8 kg a última vez agora que eu me pesei. E eu me assustei porque antigamente eu não conseguia chegar nos 50 quilos. Acredite se quiserem, mas o meu maior objetivo antigamente era chegar nos 50 quilos, porque eu nunca tinha chegado. E eu lembro que eu fui na nutricionista e ela disse, vamos melhorar a sua alimentação para que você chegue nos 50 quilos. Isso eu fazia academia, né? Tentava me esforçar e não conseguia chegar nos 50 quilos. E aos poucos, né, fui conseguindo chegar, né? Então, quando eu engravidei, eu lembro que eu estava com 62 quilos, mais ou menos. Então, eu consegui ganhar aí cerca de 12 quilos, né, ao longo da minha gestação. Eu vi pessoas que ganhou bem mais, né? Espero que eu controle o meu peso, não ganhe mais do que isso. É esperado, né, que você ganhe peso na gestação, o corpo muda, tem essa questão dos hormônios também, muito apetite. Eu lembro que o primeiro trimestre eu tinha muita vontade de comer, porém os enjoos empataram que eu ganhasse muito peso, né? Mas aí no segundo trimestre pro terceiro, foi que a coisa começou a desandar na alimentação, porque o enjoo foi embora e daí abriu o apetite, né? Então eu comecei a comer bastante. E eu já fui puxada pela orelha, pela enfermeira do pré-natal que eu faço. Ela já foi logo dizendo, olha, vamos tentar reduzir, você não precisa comer por 2. Essa é a maior desculpa que a gente usa, né? Não, preciso comer por 2, afinal, ó, eu tô gerando um C, então preciso comer bem. Mas comer bem não significa comer muito e também significa você comer as coisas certas. Não adianta você comer só coisas que tenham muito açúcar, por exemplo, coisas que tenham muita gordura, muito óleo, né? Inclusive o óleo é um dos vilões da gestação, né? Você tem que evitar ao máximo comer coisas oleosas. E também por conta do intestino. O intestino da mulher vai funcionando mais devagar na gestação, porque ele está mais pressionado, né? Por conta do bebê. E isso faz com que a gente tenha mais constipação. Então, é uma coisa que eu sofri, infelizmente, na gestação, foi a questão da constipação. Sofri mais para ir no banheiro. E é importante mesmo manter a alimentação em dia para que a gente vá no banheiro de forma mais tranquila, evitar azia também, porque eu estava tendo muita azia, acordando de madrugada com refluxo. Teve vezes que eu estava dormindo de madrugada, o refluxo veio, né? Eu achei que eu ia vomitar e acabei ficando sem ar. E acordei sem ar. Acabei até assustando o meu parceiro, que ele ficou dizendo, o que foi que tá acontecendo? E aí eu disse a ele, refluxo, né? Aconteceu isso acho que umas 3 vezes comigo, ou mais, não tô lembrada agora. Mas aconteceu algumas vezes comigo de madrugada, foi bem desconfortável. E depois eu descobri que, de fato,
a alimentação nesse sentido influencia sim. Já quando eu resolvia comer uma fruta, comer uma coisa mais leve antes de dormir, eu percebi que eu consegui dormir a noite inteira sem ter tanto problema de refluxo, azia, sem ter algum tipo de desconforto. E ir ao banheiro também ficou mais tranquilo. Então, assim, hoje em dia eu percebo, né, com 35 semanas de gestação, eu vou descer uma escada, eu subo ofegante. Eu aqui falando já tô um pouco ofegante. Então, hoje mesmo eu pedi uma quentinha, desci pra pegar a quentinha, tranquila. Depois, quando eu subi, cheguei aqui em cima, né, que eu moro no primeiro andar, cheguei aqui em cima, já cheguei ofegante, como quem eu tivesse corrido uma maratona, né? E parece um exagero, né, quando a gente explica como a gente se sente, principalmente para um homem, né, que ele não tem esse entendimento das mudanças fisiológicas, porque o homem não passa por isso, então eles podem até tentar imaginar como é, mas nunca vão saber de fato como é, né? Quando eu expliquei para o meu parceiro que o meu corpo está trabalhando muito, como se eu tivesse corrido uma maratona, ele achou que era exagero. Até que eu mostrei um vídeo de um médico que ele falou sobre isso, que sim, o corpo da mulher gestante, mesmo parado, é como se ele estivesse correndo. O corpo está com metabolismo super rápido. Por quê? Porque ele precisa bombear sangue, oxigênio para o bebê, ele precisa trabalhar bem para manter o bebê bem. Então, sim, o nosso corpo trabalha muito. E eu lembro um dia que ele chegou do trabalho e aí ele colocou a mão aqui, ele viu que o meu coração estava bem acelerado e o dele, que ele tinha caminhado, estava acelerado e o meu estava ainda mais, e é porque eu estava parada. E eu disse a ele, né, que de fato o coração, inclusive da gestante, ele bombeia mais sangue, 2 vezes mais, porque precisa manter a oxigenação para o bebê. Então, o corpo ele trabalha tudo em dobro, né? Os órgãos ficam comprimidos, o pulmão, o intestino, o estômago, e, enfim, o coração se desloca alguns centímetros também. Isso é uma curiosidade que eu achei interessante a respeito da gestação, que era algo que eu não sabia. Então, assim, muitas mudanças, de fato, muitas mudanças. A dor na lombar, eu estava antes, né, ainda estou, de vez em quando dói, mas eu acho que as dores mais desconfortáveis pra mim é quando eu me viro na cama. Meu Deus do céu, que dor. É uma dorzinha que a gente sente nesse osso aqui, perto, próximo à vagina mesmo, né? Esses 2 ossos aqui, um do lado do outro aqui na frente. Gente, que dor. A gente vai andando e a gente se sente que tá pressionando mesmo lá embaixo, sabe? Então, pra andar é desconfortável. Agora, pra virar na cama, eu acho mais desconfortável ainda. Eu acho que isso foi, inclusive, uma das coisas que mais foi responsável por me atrapalhar à noite, na hora de dormir. Porque pra tá virando, como dói muito, né, por conta do peso, por conta do ossinho de baixo que dói, acaba me acordando. Então, às vezes, você tá num sono muito bom e você acaba acordando porque você tem que virar numa posição que fique melhor. Então, às vezes eu tô querendo dormir do lado direito, mas do lado direito dá azia. Ou o bebê começa a chutar porque não quer que você fique na posição do lado direito. Você tem que virar pro esquerdo, que às vezes pra você é uma posição assim que você não tá tão confortável, mas precisa por causa do seu corpo, né? Porque o seu corpo vai se dar melhor naquela posição. Então, essas são umas coisas um pouquinho complicadas agora na reta final. E vai chegando, né, o finalzinho da gestação e tudo que a pessoa quer que acabe, né? Tudo que a pessoa quer é ver logo o rostinho. Então, assim, uma das minhas maiores ansiedades, na verdade, é pra ver o rostinho do Levi, né? Eu sou muito curiosa pra saber com quem ele parece. Será que parece comigo? Será que parece com o papai? E algumas pessoas já deram seus palpites, né? Algumas pessoas dizem que vai parecer mais com o pai, outras pessoas vão dizer que parece mais comigo. Mas o que importa, assim, né? Lógico que eu tenho minha curiosidade pra ver o rostinho do Levi, mas, assim, o que importa mesmo pra mim é que o Levi venha com saúde. Né? Se ele vier com saúde, pra mim, vai estar ótimo, independentemente de tudo. E não importa se parecer com o pai, né? Eu gosto do pai dele, então se parecer com o papai eu vou ficar muito feliz. Então, gente, sobre essa questão das 35 semanas, teve outra mudança assim que eu percebi também, foi a questão dos chutes, né? Ao longo da gestação, os chutes eles eram mais claros, ali mais ou menos do 2º trimestre, ali do começo do 2º trimestre, na verdade, eu comecei a sentir mais. No 1º trimestre eu não senti tanto. Eu acho que eu comecei a sentir ele chutar ali por volta de 5 meses de gestação, mais ou menos.
Porque o Levi foi até quietinho, sabe? Na minha barriga. E eu tava até estranhando um pouco isso, porque muita gente tava dizendo, ah, você precisa sentir o bebê mexer, porque se não sentir o bebê mexer, tem alguma coisa errada. Só que aí eu fiquei pensando, meu Deus, será mesmo que tem alguma coisa? Só que aí sempre fazia os exames, ouvia o coraçãozinho e eu via que tava normal. E aí eu fiquei pensando, não deve ter nenhum problema com ele. E aí eu vi que sim, existem alguns bebês que demoram um pouquinho mais pra chutar, tem outros que não. E aí eu descobri que Levi era um desses, né? Que demoravam um pouquinho mais pra chutar, né? Dizem que meninos demoram mais, né? Não sei se é verdade. Mas ele foi um desses que demorou um pouquinho mais. Mas quando começou a chutar, eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz de poder sentir, de saber como é a sensação, que era uma coisa que inclusive eu tinha muita curiosidade, era de saber como era a sensação dos chutinhos. E eu descobri ao longo da gestação. Aí, uma coisa que eu percebi, né, de 35 semanas, é essa questão da... Hoje em dia não é mais tanto chute que eu sinto, é mais rolamento, né? Eu sinto como se eu estivesse esticando mais a perninha, o bracinho. Por quê? Porque tá apertadinho agora pra ele, né? Ele tá numa posição fetal. Eu vi um bebê de 35 semanas e eu fiquei surpresa, porque ele já tá bem grandinho, né? E não dá essa impressão, né? Quando você vê o bebezinho de 35 semanas aqui do lado de fora, você não dá essa impressão de que, poxa, ele tá desse tamanho dentro de mim, sabe? Pra mim não tinha caído a ficha que ele já tava grandinho. E que agora, realmente, pra Levi nascer, é questão dele ganhar peso, o pulmãozinho dele tá mais maduro, né? Mas todos os órgãos já tá formadinho, ele já tá cabeludinho, inclusive, também, que eu descobri na ultrassom. Eu descobri na ultrassom agora de terceiro trimestre, né? Que ele tá cabeludinho. Eu fiquei achando engraçado, porque eu nasci bem cabeludinha também. Então, tô bem curiosa, né, se vai parecer comigo. A boquinha, eu consegui ver pela ultrassom que parece com a minha, né? Todo mundo concordou que, de fato, a boquinha do Levi parece muito com a minha. E eu só sei dizer que é uma mistura de sentimentos, de fato. É ansiedade com alegria, expectativa, é muita coisa. E eu espero que um dia, né, o Levi possa ver esses vídeos, tanto o primeiro vídeo, né, quanto esse que eu tô gravando, saber que ele é muito amado, saber que ele é muito desejado por nós, que ele foi a melhor coisa que aconteceu, de fato, por ele, que eu sinto vontade de me tornar uma pessoa melhor, que eu sinto vontade de me tornar uma mulher melhor, porque eu entendo que ele vai precisar de uma mãe que dê apoio a ele, uma mãe que lute por ele, lute para mostrar a ele o que de fato é importante nessa vida e formar um homem maravilhoso, porque essa sociedade carece de homens bons, carece de homens de caráter, né? Essa sociedade precisa muito de um homem assim, um homem que seja forjado, né? Que tenha força, que tenha coragem, responsabilidade. Eu acho que o mundo tá precisando muito de homens assim. E Deus me deu essa missão, né? De ter um menino. Eu acredito que justamente para eu conseguir passar esses valores para ele, esses valores que eu acredito que a sociedade precisa tanto. E que eu acredito que vai ajudar muito na vida dele, ele ter esse tipo de formação, esse tipo de caráter, que eu estou disposta a passar para ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um grande beijo.